Boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, hoje é 1º de agosto do ano de 2022. Eu estou aqui diretamente do Estúdio 7 e nós estamos iniciando mais uma transmissão de aulas do curso técnico em finanças. Câmbio. A disciplina é projeto de aprendizagem interdisciplinar. Vamos juntos agora das 15 horas até as 16 horas desta segunda-feira. Volta das férias, viu? Estamos aqui, vocês acabaram de sair da presença do mestre Rafael e eu vou seguir junto aqui com vocês na disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Diretor, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Muito bem. Vamos discutir aqui tópicos básicos do primeiro semestre, porque a ideia aqui nesta nossa primeira aula do segundo semestre é poder estar retendo alguns conhecimentos, algumas informações, alguns conceitos já trabalhados por nós no primeiro semestre, mais especificamente temáticas ligadas à elaboração dos projetos de aprendizagem interdisciplinar. Então a gente vai resgatar muita coisa que a gente já discutiu para melhorar a retenção do conhecimento. Beleza, minha gente? Fiquem à vontade para enviar dúvidas, exemplos, observações que vocês queiram fazer, tanto pelo chat do IPTV como pelo chat do YouTube. Bacana? Estou vendo aqui pelo IPTV conectados conosco os polos de Parnaíba e de Paulistana. Boa tarde. No chat do YouTube tem um povo aqui também interagindo. Fiquem à vontade para estar participando aqui da nossa aula a partir de agora. Beleza, minha gente? Vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos das 15 horas até as 16 horas. Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. O que é um projeto? Projeto que podem ter diferentes naturezas. Pode voltar a imagem aqui para mim, diretor, por favor? Vejam, só pode me botar todo aqui cheio na tela. Vejam, você pode ter um projeto de pesquisa, muito associado à nossa vida estudantil. Você pode ter um projeto de empreendimento, de empreender, de investir em alguma atividade produtiva que possa gerar mais renda, onde você possa estar oferecendo algum produto ou algum serviço, ao mercado, ao público consumidor. Pode ser que seja um projeto pessoal, de natureza pessoal, muito associado à qualidade de vida. Nesse projeto pode estar abarcando aí questões de natureza alimentar, de prática esportiva. Você pode ter um projeto de carreira, não necessariamente de empreendimento, mas de carreira, de exercício profissional numa função no mercado de trabalho. Como, por exemplo, na área financeira, na qual vocês já colocam o pé na medida em que estão fazendo o curso técnico em finanças. Vocês sacam isso? Temos diferentes tipos de projeto. Então, a gente vai estar refletindo sobre todos esses tópicos, óbvio, dando aí uma ênfase ao projeto de pesquisa, que é muito importante para todos nós que seguimos no ambiente educacional. Beleza? Diretor, por favor, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Então, vamos adiante. Vejam só
O que é um projeto de pesquisa? Vejam, a partir do momento em que se deseja realizar uma pesquisa, é necessário, antes de tudo, elaborar um projeto para garantir para garantir a sua viabilidade. Vamos lá, né? Para realizar um projeto, uma pesquisa, é necessário elaborar um projeto, né? Aqui, a ideia é garantir a sua viabilidade, a sua materialidade, ok? Sacam? Esses são pontos importantes que merecem um destaque inicial. O projeto, neste caso, ele vai fazer uma previsão e a provisão de recursos necessários, né? Deixa eu destacar isso aqui também. O projeto vai fazer a previsão e a provisão dos recursos que são necessários para se atingir o objetivo proposto. Sacam? Isso aqui é fundamental. Câmbio, o objetivo proposto. Ok. Vejam, e eu digo logo, por que é tão importante essa história do projeto? Volta a imagem aqui para mim, diretor, por favor. Minha gente, no mundo, o lugar potencialmente mais rico que existe é um cemitério. Por que é que eu digo que é um cemitério? Porque num cemitério, lá onde tem muita gente que morre, sem dúvida nenhuma, não morrem só pessoas. No cemitério também estão mortos também ideias e sonhos que não foram materializados. Vocês sacam isso? Então, percebam, qualquer coisa que exista materialmente nesse mundo, inicialmente isso foi mentalizado na cabeça de alguém que conseguiu idealizar, conseguiu projetar e conseguiu materializar aquela determinada ideia, aquele sonho, aquela expectativa. O detalhe é que a grande maioria de nós a gente fica no primeiro momento, no momento da ideia, da intuição, do insight, e a gente acaba não tendo a capacidade de projetar e nem de materializar o que a gente idealiza, o que a gente sonha e tudo mais, ok? Por isso que eu digo que um cemitério, ele é potencialmente um dos lugares de maior riqueza que existe no mundo. É porque se a gente for catalogar os números de ideias e sonhos que cessaram ali no momento da morte de uma pessoa, muita coisa deixou de ser realizada. Sacam? E a gente precisa, na verdade, se disciplinar para que a gente consiga ideias. Nós temos muitas ao longo de um dia, ao longo de uma semana, de um mês ou de um ano. Mas a gente precisa se disciplinar para conseguir pegar essas ideias do papel, projetar, aliás, pegar essas ideias que estão na nossa cabeça, projetá-las num papel e pensar em como a gente vai conseguir materializar e tirar isso do papel e transformar numa ação capaz de gerar um impacto e todas as suas consequências. Retorno financeiro, reconhecimento e tudo mais. Sacaram isso, por favor? Por isso que a importância de um projeto, ele é muito importante, porque a gente pega uma ideia e define um objetivo, define metas, define estratégias, e isso vai ajudar, é uma ferramenta importante para a materialização da coisa. Sacam isso? Por isso que e aí a gente vai falar de uma pesquisa, por exemplo, um projeto de pesquisa. Você tem uma ideia
para investigar alguma questão, algum problema, em busca de solução. Então, é nesse sentido que a gente precisa ser capaz de transformar uma ideia em projeto, não é? Nesse caso, projeto de pesquisa. E é sobre isso que nós vamos estar mastigando o nosso conteúdo da aula de hoje e da aula de amanhã, tá bom? E como isso é importante para a gente que está assistindo aula, que assiste aula, que está no ambiente estudantil. Isso nos é exigido agora no ensino médio, no ensino técnico, isso é exigido se vocês persistirem no ensino superior, e se você for fazer mestrado, se você for fazer doutorado e tudo mais, ok? Mas volto a dizer, a mesma pegada de projeto, ela tem outras aplicações que não são necessariamente só acadêmicas. Ela também vai ter implicações nos seus projetos de vida, nos seus projetos de profissionais ou de empreendimento. Quando você coloca essa coisa do projetar na cabeça, tudo que você pensa acaba ganhando um formatinho de projeto. Isso é muito importante. A gente vai ter a oportunidade de estar discutindo isso ao longo das aulas de hoje e de amanhã. Diretor, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Câmbio. Estou vendo aqui também Lagoa de São Francisco conectados conosco aqui pelo IPTV. Por favor, minha gente, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat. Pois bem, toda essa coisa de elaborar um projeto para garantir a sua viabilidade é tentar estabelecer a ordem, também tentar estabelecer a natureza das diversas tarefas que devem ser executadas dentro de um determinado cronograma a ser observado. Bom, vamos adiante. Estou olhando aqui para o chat do YouTube. Antônio Henrique Lopes, boa tarde. E o Antônio Henrique Lopes fala com a gente diretamente de Salvador, Bahia. Axé, Antônio Henrique Lopes, para você. Seja bem-vindo para mais essa transmissão de aulas da disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar para o curso técnico em finanças. Veja só, Antônio Henrique, seja bem-vindo. A gente tem aqui algumas etapas que ajudam a gente a organizar a forma de elaborar um projeto de pesquisa. Todos os projetos de pesquisa em si, eles têm um resumo da ideia, que se pretende trabalhar. É importante a escolha de um título, que haja uma introdução, a definição de objetivos de ordem mais geral, de objetivos mais específicos, que se justifique os esforços na elaboração daquele projeto. Certamente esse projeto deva ser de um assunto que já foi objeto de estudo de outros pesquisadores. Logo, a gente vai fazer a fundamentação teórica. A gente vai buscar saber o que outros autores trabalharam sobre o mesmo tema que é nosso objeto de estudo. Então, vem da fundamentação teórica, identificar que materiais serão necessários para a pesquisa, a metodologia que nós vamos usar. Vamos aprofundar isso, cada tópico desse ao longo da aula. Como é que a gente vai analisar os resultados esperados, qual é o orçamento necessário. Eu falo de receitas e despesas para a gente elaborar o projeto. O cronograma refere-se ao prazo e referências. Serão referências documentais, textuais, serão entrevistas feitas e coletadas. Como é que será isso? Que tipos de referências a gente vai usar nesse sentido? Tá bom? Vamos adiante. Pesquisa. Se eu for pensar em pesquisa, percebam, o conceito se relaciona a procedimento organizado que objetiva proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Aqui eu quero fazer uma linha de corte.
Por favor, diretor, volte a imagem aqui para mim. Câmbio. Vejam só. A gente tem aqui, eu posso agrupar no mundo 2 tipos de pessoas. Sacam? O primeiro grupo de pessoas, ele se contenta com o acontecer das coisas. Esse grupo de pessoas vive no piloto automático. Deixa eu dar um exemplo aqui. A pessoa chega numa sala escura, ela aperta o interruptor, a luz acende, clareou o ambiente, a pessoa segue a vida dela. Se for uma cozinha, ela vai fazer a comida. Se for uma sala de estudo, ela vai estudar. Se for um ambiente de trabalho, ela vai trabalhar. No piloto automático, entendem? Essa pessoa, ela se contenta com o acontecer das coisas. Pronto. Tranquilo, sem problema. É assim que a vida segue. Agora, tem um outro grupo de pessoas que quando chega numa mesma sala, no mesmo ambiente que está fechado e com a luz apagada, que está escuro, a pessoa quando liga a lâmpada, liga o interruptor, a luz acende. Aí a pessoa fica olhando e começa a pensar consigo mesma. Por que quando eu apertei a luz acendeu? Aí ela vai apertar de novo e a luz apaga. Oxe, por que quando eu apertei agora a luz apagou? Perceba que essa pessoa, ela não está apenas se contentando com o acontecer das coisas. Essa pessoa quer saber o porquê das coisas acontecerem. Sacam isso? E vejam, na verdade, todos nós somos assim quando a gente é criança. A gente é curioso, a gente se expõe, a gente pergunta tudo. Por que o céu é azul? Por que as nuvens são daquele jeito? Por que a água do mar é salgada? Como foi que eu nasci, mamãe? Tem uma dificuldade até. Os adultos não estão, na maioria das vezes, preparados para responder às metralhadoras de perguntas das crianças. Mas percebam, todos nós nascemos criativos e curiosos. Sacam? A criança, ela nem sabe andar, ela já começa correndo. E pegando rodo, e pegando queda. A criança não sabe nem falar, mas ela fala, dependente de estar certo ou errado. Não tem tanto limite assim, entendem? E ao longo do tempo, a gente vai, na nossa vida, a gente vai sendo, podado. Você vai sendo podado no ambiente familiar, você vai sendo podado na escola, no grupo de amigos, né? Nos vários ambientes em que a gente vem a interagir, sacam? Podados por uns sistemas de regras que dizem assim, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui é adequado, isso aqui não é. Aí você começa a se julgar. De repente tu tá na sala de aula e o professor tá expondo o conteúdo, você tá com dúvida numa coisa e deixa de perguntar, porque você tem medo do julgamento das outras pessoas. E quando você deixa de perguntar, a aula fica mais pobre. A aula fica mais limitada, fica menos dinâmica, a aula fica menos interativa. E o processo de ensino-aprendizagem não se completa. Sacam isso? Então, é assim que a banda toca. Na verdade, as crianças têm uma grande característica. Toda criança quer saber o porquê das coisas acontecerem. Aí a gente vai crescendo
e vai apenas se contentando com o acontecer das coisas. As coisas vão acontecendo quando a gente é adulto e a gente fica indiferente. A gente não consegue nem saber a essência de fato do que as coisas do que faz as coisas acontecerem. A gente inclusive se contenta com a primeira resposta que aparece a uma pergunta. Aí fica o que o Renato Russo da Legião Urbana, que vocês certamente não é do tempo de vocês, que o Renato Russo diz lá. Quando todo mundo se contenta com a primeira resposta sobre uma questão, abre aspas, é mais do mesmo. É o nome do disco do Legião Urbana. Para quem não conhece, recomendo, vão no YouTube depois da aula, deem uma olhada lá, Legião Urbana, Renato Russo. Eu tenho certeza que ele canta muito das coisas que vocês sentem ao longo da vida de vocês. Sacam? É muito massa. É rock anos 80, é um dos clássicos do cancioneiro de música brasileira. Então vejam, é mais do mesmo. Então vejam, a gente cai numa zona de conforto tão miserável quando a gente fica adulto, que a gente fica preguiçoso. Você tem um problema, você se contenta com a primeira resposta. E, geralmente a primeira resposta pode não ser necessariamente a melhor resposta. A gente não tem o sangue no olho para buscar uma segunda resposta, uma terceira e uma quarta. Tu faz uma pesquisa no Google, tu pega os primeiros links da primeira página. Você não vai buscando em outras páginas, e nos links mais embaixo, de repente, uma excelente resposta, mas que não está bem ranqueada no buscador do Google. Entendem? Aí volto a dizer, aí as respostas ficam todas iguais, e aí a realidade fica mais pobre. A gente alimenta muito pouco a criatividade nesse sentido. Então, isso é uma provocação. Essa história da pesquisa, do projeto de pesquisa, que a gente está discutindo hoje aqui na aula, ela é uma grande provocação para todo mundo. Não é? Um cientista, você logo imagina o Albert Einstein. Não é? Você logo imagina como um grande cientista o Einstein, o Charles Darwin da biologia e da evolução das espécies, por exemplo. E vejam, esses são exemplos de cientistas que são tão distantes da nossa realidade, da gente. Esses caras contribuíram de tão grande forma para a história da ciência humana, que a gente se sente tão pequeno que a gente não se vê como potenciais cientistas. E quando, na verdade, se a gente tem curiosidade, se a gente quer saber o porquê das coisas acontecerem, e se a gente quiser, se a gente associar esse gatilho a os métodos e as técnicas de pesquisa, qualquer um de nós pode ser um pesquisador, pode ser um cientista, contribuindo para a expansão do conhecimento. Sacam? Óbvio, não em grau de grandiosidade em relação ao Darwin ou ao Einstein, mas a gente pode deixar nossa contribuição no mundo. Entendem? Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, diretor? Câmbio. Então, vejam só, vamos aqui adiante. O tema e o problema, eu quero destacar isso aqui para vocês. Para que a gente investigue problemas, só um minutinho, tomar um carocinho de água aqui para molhar a garganta. Um tema, aqui tem uma coluna, né? Aqui à esquerda ela se relaciona ao tema, à direita se relaciona ao problema. Então vejam, como tema para esta primeira coluna, nós vamos ver
que o tema tem algumas características. Ele é um tema amplo e abrangente. Um exemplo de tema, meio ambiente. Um exemplo de tema, mercado financeiro, meus caros futuros técnicos em finanças. Um tema abrangente, mercado de trabalho, sacam? Globalização, são termos, são amplos e abrangentes. Um problema, ele tem uma outra característica, ele é a especificação de um tema. Ele é um elemento dentro de... É como se o tema ele fosse um guarda-chuvas. Sacam? E o problema, ele é um elemento que está debaixo do guarda-chuvas de um determinado tema. Se eu for falar, por exemplo, de mercado financeiro, ele é um grande tema. Embaixo desse guarda-chuva eu tenho legislação no mercado financeiro, eu tenho mercado financeiro internacional, posso ter mercado financeiro nacional, eu tenho empresas de capital aberto, empresas de capital fechado. Sacam isso? Eu tenho mercado de câmbio que envolve moeda estrangeira. Eu tenho, eu vou ter aqui política monetária. Eu vou ter aqui, sacam, finanças públicas. Eu vou ter finanças de empresas. Sacam? Eu estou mostrando que o guarda-chuva aqui é o tema, mercado financeiro, e que eu tenho várias especificações desse tema embaixo deste guarda-chuva. Sacam? Eu vou apagar aqui porque tem mais elementos dentro desse slide. Mas vamos continuar. Por conta disso, o tema, ele tem, entre outras características, muitas vezes ele é vago. Ele é geralzão, é muito amplo. Volto a dizer, meio ambiente, mercado financeiro. A princípio eu não estou conseguindo dizer nada. É muito geral, é muito vago, é muito abrangente. Por isso que no projeto de pesquisa a gente precisa especificar o tema, a gente precisa ser mais específico, mais preciso, mais delimitado, mais claro, mais restrito. Entendem? É como se fosse aqui no tema, é como se a gente tivesse aqui uma lupa. E esta lupa, ela... Só um minuto. Esta lupa, ela aumenta a capacidade de foco sobre alguma coisa. Ok. Essa é a pegada. Sacaram? É isso. Então, é mais específico, mas... Então, mercado financeiro, beleza, é bem amplo, é um tema. Como é que eu especifico? Eu posso querer entender o comportamento de um investidor que tem um perfil conservador no mercado financeiro. Opa, agora eu fui bem específico, bem preciso, bem delimitado, eu fui claro, eu fui bastante restrito. Sacaram aí? Tem mais elementos que eu posso destacar aqui. O tema, ele é um ponto de partida. Vocês estão fazendo curso técnico em finanças, então as finanças são um ponto de partida, mas existem inúmeros elementos dentro das teorias das finanças que podem ser objetos de estudo de vocês, né? Dos projetos de pesquisa de vocês. Já o problema dentro do tema, ele serve de questão norteadora. É como se fosse o norte da bússola. Ela aponta um caminho para o qual nós devemos seguir a trilha para tentar encontrar a solução de determinados problemas que foram levantados no planejamento da pesquisa. Ok.
Deixa eu dar aqui exemplos de problemas de pesquisas, ou seja, problemas mais claros, específicos, diretos, objetivos. Vejam só, olha esse primeiro ponto. Como possibilitar uma maior rentabilidade de empresas com problemas financeiros a partir de estratégias de marketing. Eu posso dizer que o grande tema aqui nessa questão é empresas com problemas financeiros. Esse aqui é o grande tema dessa questão. O detalhe é que isso aqui é muito amplo. Eu preciso especificar mais. Então vamos lá. Como é que eu posso melhorar a rentabilidade de uma empresa com problemas financeiros através de estratégias de marketing? Agora eu especifiquei mais. Agora eu fui mais objetivo. Agora eu fui mais direto. Poderia ser outro. Como é que eu aumento a rentabilidade de uma empresa com problemas financeiros a partir, por exemplo, da estrutura de custos da empresa? Pode não ser o marketing, podia ser os custos. Sacam? Poderia ser a partir da cadeia de suprimentos, da rede de fornecedores da empresa. Como é que eu posso possibilitar maior rentabilidade de uma empresa com problemas financeiros a partir da sua cadeia de suprimentos? Podia ser. Porque são questões mais objetivas, mais diretas, mais restritas, mais específicas. Sacaram aí? Agora eu tenho um problema. Agora eu tenho uma questão formulada a partir de um tema. Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não? Por favor, fiquem à vontade para se manifestar pelo chat. Olha uma segunda questão aqui. Como criar dietas eficientes a partir de um levantamento dos principais tipos de obesidade? Olhem só. Aqui, o que é tema? O que é tema aqui nessa questão? Dietas eficientes. Esse aqui é o tema. Mas dietas eficientes aqui é muito amplo. Você tem dietas eficientes a partir das 7 luas, o chá lá das folhas verdes e roxas. Você vai ter as dietas da alimentação intermitente. Você tem a dieta do comer pouco e várias vezes no dia, ou aquela dieta que faz passar fome. Quer dizer que quase todas as dietas fazem passar fome, né? Mas aquela dieta que você vai tomar suplementos alimentares e químicos. Sacam? Tem vários tipos de dietas e elas dizem que são eficientes, né? Agora, percebam o grau de especificação aqui. Eu quero criar dietas eficientes a partir de dos principais tipos de obesidade. Sacam que aqui é mais específico? Ficou claro, minha gente? Aqui eu especifiquei mais. Olha uma outra questão. Será que as campanhas publicitárias influenciam no comportamento das crianças? Qual é a grande questão geral aqui? Qual é o tema aqui? Campanhas publicitárias. Eu tenho que fazer uma correçãozinha aqui. Preto, tem um acento agudo aqui, tem um S aqui. Ok, então, campanhas publicitárias. Sacam? Esse é o tema geral. Agora, como é que a gente especifica? Será que elas influenciam no comportamento das crianças? Pronto, eu problematizei. A partir de um tema, campanhas publicitárias, eu especifiquei mais o meu objeto de estudo ou de pesquisa. Influência sobre o comportamento das crianças. Ficou claro, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Câmbio. Vamos de mais exemplos aqui. O avanço da tecnologia pode causar a extinção da profissão de recursos humanos? Olhem só. O que eu posso dizer aqui? Qual é o grande tema geral aqui? O grande tema, ele é
o avanço da tecnologia. O detalhe é que eu preciso especificar, porque esse avanço da tecnologia ele se dá em todas as dimensões da sociedade. Ela se dá do ponto de vista produtivo, na agricultura, na criação de animais, nas indústrias, nos serviços, no comércio. Os avanços tecnológicos eles influenciam nas disputas econômicas entre os países. O avanço tecnológico influencia em muita coisa no mercado, nas compras, nas vendas, no desenvolvimento de inovações, tecnologias. Agora, vejam a especificação. Como os avanços tecnológicos afetam ou eles podem causar a extinção da profissão do profissional de recursos humanos? Olhem a especificação aí. Será que o avanço da tecnologia pode causar a extinção do profissional de finanças? Sacam? Agora eu fui mais específico, mais objetivo. Eu delimitei o meu objeto de estudo. Ok. Tem mais questões aqui para a gente praticar essa identificação do que seja tema e problema. Aqui, nessa questão, claramente o tema é música. Ok? Agora, vamos especificar qual é a relação da música com a matemática. Aí a coisa muda de figura. Aí eu fui mais específico. Porque a música é um tema muito amplo, muito abrangente. Podia estar falando de música erudita, podia ser música clássica, música popular. A gente poderia estar falando da música e da internet, os impactos da internet no mercado musical. Poderia estar falando por que as bandas de antigamente não fazem mais o sucesso hoje em dia. O que é que mudou no gosto dos consumidores em relação à música? É tudo muito amplo, eu posso ir para qualquer lugar. Agora, eu especifiquei aqui qual é a relação da música com a matemática. Entendem? Agora eu especifiquei, agora eu fui mais objetivo. Tem mais questões aqui. Será que as redes sociais influenciam no consumo dos produtos? Aqui a gente já identifica de cara qual é o tema principal. Redes sociais. Agora, isso é amplo, isso é abrangente, é generalista. Eu tenho uma infinidade de abordagens que eu posso dar para o termo redes sociais. As redes sociais são usadas por pessoas, por empresas, ou como é que os governos fazem uso das redes sociais, ou de repente eu posso... como é que as redes sociais elas são usadas pela marca de produtos da linha tal? É muito amplo, só que a questão aí amarrou. Será que as redes sociais influenciam no consumo dos produtos? Eu posso especificar mais. Será que essas redes sociais influenciam no consumo de produtos de saúde e bem-estar? Será que as redes sociais influenciam no departamento financeiro das empresas? Será que essas redes sociais, elas entendem qual é o impacto que elas têm no mercado das empresas de varejo? Sacam? A gente pode especificar mais, tá bom? Então, tem vários exemplos aí de projetos de pesquisa, de como a gente pode sair de um tema mais generalista e afunilar para questões mais objetivas, mais específicas, ok? Indo adiante aqui, falando sobre o problema de pesquisa, né? Vejam, ele precisa ser o mais específico possível, sacam? Essa é a questão do problema de... Minha gente, todo problema ele busca uma solução. Volta aqui para mim, por favor, diretor. Agora tem uma questão, né? Não basta formular qualquer tipo de problema e encontrar uma resposta fácil. Porque percebam, um problema mal entendido nunca vai encontrar uma solução acertada.
Sacam? Então, é preciso uma compreensão mais profunda sobre a natureza do problema. E é por isso que existem os projetos de pesquisa, os métodos e as técnicas de pesquisa. É para nos deixar mais... são estratégias, são ferramentas, são que nos permitem uma maior clareza sobre como as coisas acontecem. Porque a partir daí a gente consegue melhorar a qualidade das nossas tomadas de decisões. E aí entra um ponto muito interessante. Qual é a qualidade das informações, das fontes que a gente usa para pesquisar um problema? Porque isso vai dizer muito sobre a natureza, sobre a nossa capacidade de dar respostas adequadas. Eu estava brincando com o pessoal da manhã nesse sentido. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Vejam, eu estava discutindo com o pessoal que tem diferentes tipos de ouro. Tem o ouro 14 quilates. Opa, peraí, só um instante. Tem o ouro 14 quilates. Esse ouro aqui, ele tem aqui uma porcentagem de cerca de, eu não sei se eu vou lembrar aqui de cabeça, mas de 42% de ouro. O restante, o restante, aqui eu estou me referindo a ouro. O restante é mistura. Aí eu posso ter também o ouro 18 quilates. O ouro 18 quilates, ele tem 62% de ouro. É uma coisa assim. Sacam? E tem o ouro 24 quilates. O ouro 24 quilates é o mais puro que existe. O ouro 24 quilates, ele tem 90 na sua composição, 99,9% de ouro. Entendem? Então, os quilates no ouro, eles estão associados ao grau de pureza. Quanto maior, mais puro é o ouro, menos mistura ele vai ter. Sacam? E aí vamos às questões, eu estava falando, né, de fontes de pesquisa, e a gente vai tratar disso também mais adiante na aula, mas é spoiler, estou antecipando. Qual é a qualidade das informações que a gente usa para fazer as nossas pesquisas, para formar as nossas opiniões? Qual é? Como é que a gente faz isso? As qualidades, as informações que a gente usa, né? Qual é a fonte principal de informações que eu uso para formar minha opinião sobre as coisas? É usando postagens que eu recebo pelo WhatsApp? Porque também eu estou dando essas classificações de ouro, mas fora o ouro tem uma outra, viu? De 14 para baixo, né, entre 10 e 14 quilates, nem é considerado ouro. Então, tem menos valor ainda. E fora isso, a gente ainda tem as bijuterias. Ok? Meninas, nada contra. Tem bijuterias fantásticas e lindas, não é? Que podem ser usadas como acessórios femininos. Eu estou colocando a bijuteria aqui apenas em comparação clara e direta em relação ao valor ao ouro. E aqui eu estou fazendo a comparação em relação às informações. As informações, elas têm uma escala, uma escala de qualidade, de valoração, vamos dizer assim. Ok? Tem informações que são íntegras, que são puras, elas retratam exatamente o que está acontecendo. Esse tipo de informação, ela no ranking, ela entra em 99,9% de fidelidade, vamos dizer assim, em relação à realidade.
Agora tem temas em que, dependendo da fonte, eu não tenho tamanho grau de acerto. E aí eu vou ter informações a 18 quilates. São informações que têm apenas 62% de correspondente ao fato, ao que está acontecendo. E o restante dessa porcentagem? Ela está sendo preenchida por quê? Pelo quê? Por achismos? Por preconceitos? Como é que essa coisa funciona? Aí compromete. Se eu tiver que tomar uma decisão com base em informações 18 quilates, eu tenho que ter cuidado. Porque tem uma margem de erro expressiva aí. E se eu usar informações de 14 quilates, aí é que eu estou exposto mesmo à probabilidade de errar. Porque é menos de 50% de fundamentos esse tipo de informação tem em relação à realidade. Vocês sacam essa coisa que eu estou falando? É fundamental que vocês tenham essa clareza. E aí eu estou fazendo a comparação. De repente você tem como fonte um livro de um autor que tem várias edições de vários livros publicados sobre um determinado tema. Está bem validado. É uma informação muito interessante para se usar. Agora, tem gente que se satisfaz com uma postagem de WhatsApp. Entendem? É nesse ponto que a gente precisa ter cuidado. Por vezes, uma postagem de WhatsApp, ela não é nem ouro 14 quilates. Às vezes, na grande maioria das vezes, ela é bijuteria. Ela não tem valor. Ela não se sustenta em pé. Sacam isso, por favor, câmbio. Então, nós temos esses 3 pontos aí que merecem destaque. A nossa forma de pensar, ela se alimenta de informações, de dados. Qual é a natureza desses dados que a gente usa? São dados 24 quilates, 18 ou 14 quilates? Ou, quem sabe, bijuterias. Entendem? Isso é importante a gente deixar claro, já que a gente está lidando com um projeto de pesquisa. Precisamos fundamentar os nossos projetos de pesquisas em informações de qualidade, porque elas vão gerar análise de qualidade e tomadas de decisões de qualidade. Consequentemente, resultados também de qualidade. Eu vou apagar aqui para a gente continuar a trabalhar neste slide. Vejam só, um problema de pesquisa, minha gente, ele precisa ser específico, o mais específico possível. Sendo isso, ele será preciso. Ele precisa consistir numa pergunta. Dentro de um tema, eu preciso elaborar uma pergunta que tente preencher um vazio, que tente colocar um ponto de vista que ainda não foi observado sobre uma determinada questão. Ok, minha gente, câmbio. Continuando aqui. A questão que o pesquisador deseja ver respondida na conclusão da pesquisa, isso é importante. É importante que ao longo de toda a pesquisa, no final, eu consiga responder à questão inicial, que moveu toda a pesquisa. É preferencialmente novo, o problema precisa, é ideal, né? Preferencial, que ele consiga, para a expansão do conhecimento, colocar um ponto de vista ainda não observado sobre um determinado tema. Entendem? Isso aqui é fundamental. Isso aqui é muito importante, esse esforço. Que seja preferencialmente novo. Por quê? Porque senão será mais do mesmo. Você fará um trabalho sobre um determinado tema em que todo mundo já fez e você vai só ser mais um, sem maiores destaques. Possui preferencialmente relevância social e científica. Isso é importante, que tem essa relevância social e científica, de contribuição para o bem-estar, de avanço da ciência, de expansão do conhecimento
de superação de barreiras e de fronteiras que estejam limitando o conhecimento. É importante que seja isso. Porque se a gente for muito acanhado, a pesquisa ela vai estar, volto a dizer, volto lá, é mais do mesmo. Vai estar tratando da mesma coisa que todo mundo faz. Que seja possível de ser respondido, né? Que seja viável, que eu consiga realmente responder essa questão. Se eu abro uma questão numa pesquisa e depois de fazê-la, ao final, se eu não conseguir respondê-la, bem, houve uma grave falha no planejamento desta minha pesquisa. E a partir desse problema é possível saber qual é o tipo de pesquisa a ser realizado. Quais são as metodologias mais adequadas e a partir do problema. Sacam? Se eu quero entender a partir de um determinado problema que eu vou saber se eu vou conseguir responder se existe vida fora da Terra ou se eu preciso estudar mais um formigueiro. Entendem? E para esses dois diferentes objetos de estudo, eu preciso usar metodologias diferentes, recursos diferentes, são estruturas de custos diferentes. Entendem? Isso é importante, tá bom? O tipo de pesquisa que será realizado. Isso aqui, porque a pergunta ela é o ponto de partida para todos os demais, todas as demais etapas de planejamento da pesquisa científica. Tá bom, meus caros futuros técnicos em finanças. Vamos adiante. A escolha do problema. É importante que este problema ele seja viável, ele tenha viabilidade, ou seja, ele pode ser eficazmente resolvido pela pesquisa. Quando a gente fala isso, eficazmente, a gente está tratando realmente, se eu sou capaz de ter uma resposta ao problema inicialmente destacado pela pesquisa. Ele precisa ser relevante, ele deve ser capaz de adicionar novos conhecimentos, um novo ponto de vista, ele deve incorporar questões que ainda não foram observadas pelos demais estudiosos. Né? Isso aqui é importante. Novidade, né? Está adequado à realidade científica atual, né? Precisa ser realidade científica. É importante que a gente seja execuível ou possa se chegar a uma conclusão válida. Se eu não chegar a essa conclusão, é a história lá da pergunta. Faço uma pergunta inicial, a pergunta inicial é o gatilho para o início da minha pesquisa, é a questão norteadora. E se eu não consigo respondê-la, bem, aí é complicado. Volta aqui para mim, diretor, por exemplo. Quantas vezes você assistiu um filme, começo, meio, e quando chega no final você fica... Oxe, e agora? O filme não consegue resolver as questões que ele mesmo provoca. Né? Tem filmes que tem começo, meio e não tem fim. Porque ele não amarra as questões. Tem seriados que são assim. O seriado começa com uma temporada, com 2, com 3. Tem uma audiência. Os diretores, roteiristas e produtores querem esticar o seriado ao longo de mais temporadas e vão desenvolvendo histórias e incluindo personagens, novos temas. Fica difícil amarrar tudo e quando chega ao longo de intermináveis temporadas, a série acaba e o telespectador que ficou apaixonado pela série no começo, ele fica frustrado e desolado no final. Porque a coisa esticou tanto que não deu para amarrar todas as pontas. Né? É quando você lê um livro, você lê um texto motivado por uma questão inicial
E quando você vai terminar o texto, cadê? Essa é uma grande falha de projetos de pesquisa. Ao final, eles não conseguem responder às questões inicialmente levantadas. Você lê, e aí, opa, cadê? Cadê? Não tem conclusão? Acabou? Como assim, Bial? Entendem? Então, esses são pontos que merecem a nossa atenção. Pode voltar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Então, vejam só. E a história dá, ou seja, uma conclusão válida e oportunidade, né? Ela precisa, o ideal é que atenda a interesses particulares do próprio pesquisador, da sua área de interesse, mas que também contribua para interesses de ordem mais gerais, para o bem-estar da coletividade. Beleza? Tudo bem, minha gente? Existem muitos questionamentos em relação a isso. Por exemplo, tem marcas de produtos, tem marcas aí de produtos agrícolas, implementos, que elas desenvolvem sementes que não germinam duas vezes, ela só germina uma vez. A intenção aí é fazer com que o agricultor volte para comprar mais sementes, elas não podem ser reaproveitadas. Percebam que esse é um tipo de pesquisa que foi feita, um produto que foi desenvolvido, que ele atende a interesses particulares, mas ele não atende interesses mais gerais. Entendem? O agricultor ele fica refém dessa marca nesse sentido. Ok, né? Porque elas não germinam. Então, são esses exemplos de coisas que a gente precisa destacar. Ok? Vamos adiante. A escolha do problema, e tem uma chargezinha aí. Eu estou sem água em casa, o preço de tudo está subindo. E agora, professor? Vem dizer que eu preciso de um problema de pesquisa? É assim, o que é que está dizendo aqui? É que a gente vive numa sociedade tão cheia de problemas, uma sociedade tão imediatista, tão poluída, que a gente tem tanta dificuldade, tanta coisa para fazer, tão pouco prazo. E ainda aparecem esses desafios, tipo, putz, na escola eu ainda preciso fazer um projeto de pesquisa, entendem? Mas a grande verdade é que a gente precisa, um projeto de pesquisa escolar, ele para um estudante precisa ter uma prioridade muito maior do que 80% das coisas que vocês fazem. Se vocês são estudantes, tudo que está associado à vida estudantil de vocês precisa ter uma prioridade bem maior do que outras coisas que são supérfluas, que são desnecessárias, né, que são inclusive descartáveis. Faz sentido isso, minha gente, que eu estou dizendo, sim ou não? Aí é uma história de ranquear, de colocar realmente prioridade nas coisas. Ok, mas isso não é fácil. Vamos adiante. Ainda sobre o problema de pesquisa, são os vários desafios que a gente precisa enfrentar. Ok? O problema, qual é a dificuldade que você quer ajudar a resolver? Qual é o problema no mundo que você quer resolver dentro da temática finanças? Qual? Aí vem a pergunta. Coloque o problema de pesquisa no formato de interrogação. E aí você vai desenvolver hipóteses. Quais são as possíveis respostas que você espera resolver para o seu problema? Ok? Aqui é um esqueminha, né, que ajuda a gente a organizar o nosso pensamento no sentido de elaborar problemas. Minha gente, eu estou olhando para o relógio aqui agora, são 15 horas e 59 minutos. Nós vamos encerrando o nosso encontro por aqui, mas a gente volta amanhã com o projeto de aprendizagem interdisciplinar e também com introdução aos sistemas econômicos e financeiros. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, minha gente.